Graças, paz, povo abençoado, povo de Deus, povo do Cristo ressuscitado, do Cristo eterno, daquele que venceu todas as coisas. E hoje ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus sobre todos os deuses. Bendito seja ele. Eu sou o irmão Van e quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao nosso Deus, o Deus da graça. E também quero agradecer a você, a todos os irmãos e irmãs, ao mais novo inscrito, que aumentou agora mais 390 inscritos no canal Metanoia da Graça. Mudança radical, uma mudança de pensamento. Pensávamos como religiosos, como judeus. Hoje não. Na graça você pensa com a mente de Cristo, a nova criatura, como povo eleito, como um predestinado, como um iluminado no espírito, na mente, para entender o evangelho da graça, que são as cartas de Paulo no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então, o tema hoje é, como é que eu posso dizer assim, é um tema que vai trazer pavor, vai trazer medo, é aquele terror que eu aprendi na escolinha dominical, ou nas escolinhas dominicais, porque foram várias que eu passei, e aonde os pastores, principalmente, eu quero que você fique bem atento sobre isso, os pastores, principalmente os pentecostais, pegaram esse texto aqui e colocaram pavor na minha mente, na sua mente, e hoje, como nós somos libertos, entendemos pela revelação da graça que os pastores enganaram, que os pastores enganam, mentem. Nesse texto aqui de Malaquias 3, versículo 8 ao 11, e diz que aqui tem demônios, e você vai ver os demônios. Hoje eu vou mostrar para você, nesta continuidade sobre dízimo da Bíblia, o dízimo da lei, e daqui a pouco, no próximo vídeo, eu já vou mostrar para você, se der tempo ainda nesse, que o dízimo, ele foi consumado, abolido na cruz por Cristo Jesus. Então, você vai ver aqui agora que os pastores aterrorizaram durante anos e anos, dizendo que Malaquias tem demônios. Malaquias não, o profeta não. Que no texto de Malaquias 3, do 8 ao 11, tem demônios. E eu vou mostrar para você, provar para você os demônios que os pastores pregam e ensinam ainda nos dias de hoje, no púlpito das denominações evangélicas. Todas elas diz que Malaquias, que o texto de Malaquias, principalmente no versículo 11, diz que ali são demônios, espíritos malignos. Então vamos desmistificar, vamos desfazer, vamos agora consertar na graça este erro absurdo que os pastores evangélicos teimam em dizer que aqui tem demônio. Então você, comigo, vai ver os demônios dos pastores, ok? Então, o tema é esse aqui. Onde estão os demônios dos pastores em Malaquias 3:10? Vamos ver? Vamos ler comigo? Vamos rodar rápido aqui agora, para a gente poder tomar um bom tempo e você ficar ciente de que os pastores enganam, mentem quando dizem que Malaquias 3:10 tem demônio. 3:11, vamos ler aqui comigo, leia comigo por favor. Aqui ó, Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 8. E aqui eu estou usando a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, porque é nessa aqui que eles dizem, sustentam, afirmam, Eles falam com convicção, enchem o peito e diz,
Olha aqui, irmão, Malaquias capítulo 3, os demônios podem pegar você se você não der o dízimo. Dê o dízimo para ele, dê uma banana, compre 10 e dê uma banana para ele. É o dízimo da Bíblia. Mas vamos para cá. 3:8. Roubará o homem a Deus? Isso na boca dos pastores. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Olha só, nos dízimos e nas ofertas. Bonito. Aí o 9. Com maldição sois amaldiçoados. Cuidado, irmã. A senhora deixou de comprar o seu leitinho. Deus viu. Mentiroso. Deus não viu nada. É ele que está dizendo para fazer terror a senhora, para fazer medo à pessoa, para levar, para que a pessoa fique com medo na frente de todo mundo, envergonhado, baixa a cabeça, diga, é mesmo, Deus falou comigo. Isso aqui foi para... Você já sabe que o texto de Malaquias foi direcionado à nação de Israel. Capítulo 1, versículo 1, e acabou o papo. Não tem aqui igreja, não existia nem no pensamento de Malaquias. Não tem igreja aqui. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Que nação? Capítulo 1, versículo 1. Você vem para cá, eu vou mostrar aqui para você ver aqui. Ó. Olha a nação que roubava a Deus. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então Malaquias foi usado por Deus para sentenciar, para exortar, para chamar a atenção do povo, porque estava defraudando nos alimentos e nos animais, que era dali que eles tiravam o dízimo, na casa do Senhor, no templo, o armazém, que era armazenado as comidas para distribuir. E somente simples assim, não tem roleixo nem mentira. Está aqui, peso da palavra do Senhor a Israel. Então você vem para capítulo 3 e o versículo de número 9 e diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação de Israel. Não existia igreja. O 10, famoso 10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma chuva, bênção aqui, derramar chuva, né, tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes o fruto da terra e não recolher dinheiro da carteira dos irmãos. Colher frutos da terra, alimento. Agora, olha o 11, aonde... Deixa eu voltar aqui. Agora você vai ver os demônios dos pastores. Que os pastores usam esse versículo 11 para colocar medo, pavor, para colocar terror no coração, na mente dos irmãos, das pessoas que vão ao templo. Eles usam o versículo 11 e diz que quem rouba a Deus tem demônio. Olha só, aqui ó, o 11 agora. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto das vossas terras, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Cadê o demônio? Você não viu demônio? Aqui tem demônio. Pergunta ao teu pastor pentecostal se aqui não tem demônio. Tem demônio, na visão dele tem. Olha onde é que está o demônio. Está aqui escondido. Só os pastores vêem demônio aqui. Imagine, Malaquias não viu demônio, Deus não viu demônio, os profetas não viram demônio, Israel não viu demônio, a nação de Israel não viu demônio, nem os pastores honestos, sinceros, não vê demônio aqui. Mas os pastores que pedem dinheiro, que tomam o dinheiro das pessoas, veem demônio aqui. Você não está vendo? Mas eles veem aqui, ó. Por causa de vós, repreenderei o devorador. Aqui tem demônio. Olha o demônio dos pastores, devorador. E eles dizem, cuidado, viu, irmão, você aí, que não trouxe o dízimo, que era um ovo, comprar 10, dá 1 a ele, é um dízimo. Que não trouxe o dízimo, mas para ele é dinheiro. Deus pode permitir que o demônio vá na sua casa, o devorador. Devorador. Então, na boca dos pastores, aqui, ó, devorador, são espíritos malignos. E nós vamos agora desfazer esta mentira dos pastores. Aqui não tem demônio nenhum, em nenhum texto de Malaquias.
Em nenhuma parte do livro de Malaquias há demônio. Só há demônio na boca dos pastores, na cabeça dos pastores dos dias de hoje, principalmente os pentecostais. Ele diz que Deus vai repreender o demônio na tua vida, na vida de quem rouba a Deus. Agora, repreenderei o devorador, um demônio espírito maligno. O devorador, o que significa, o que foi ou o que é um? Na sua casa talvez tenha um, um devorador. Aqui tem um, aqui uma vez, de vez em quando aqui passa. É mais no campo, né? Onde tem aqueles capim grande, eles já aparecem aqui. Nas lavouras também aparecem os devoradores, o devorador. Presta, eu já ouvi isso 28 anos dentro de um sistema religioso evangélico. Aprendi que devorador de Malaquias 3:11 era demônio que perseguia a pessoa, que tirava o emprego, né? Que tirava o salário se eu deixasse de dar o dízimo. Se eu não desse o dízimo direitinho, esse demônio vinha na casa da pessoa e bagunçava, fazia com que a pessoa bebesse, a pessoa ia para a desgraça, a pessoa deixava, a família se acabava, o marido deixava a esposa deixava o marido, ia para as drogas, ia para a cachaça, o demônio entrava e acabava com tudo. Eu aprendi assim. Mas, pela graça de Cristo, o que significa, o que é esse devorador? Você vai aprender aqui agora. E você vai dizer para o seu pastor, deixe da sua mentira, que devorador nunca foi um espírito maligno. O que é o devorador? Devorador é um tipo de inseto, esse aqui, ó, o devorador. Veja como a religião evangélica, ela omite a verdade, ela inventa, ela mente. Por quê? O dízimo de Malaquias 3:10 era o fruto da terra e animais. O que eles chamam de inseto, Malaquias chama de inseto para Israel, aqueles insetos que voam, que comem folha, fruto, eles dizem que é demônio. É ou não é? Sim ou não? Sim. Então veja que é difícil permanecer num lugar desse quando você descobre a verdade. O que é esse devorador aqui, ó? Aqui onde está aqui minha mão. Devorador. Deus diz, por causa de vós, repreenderei o devorador. Agora, presta atenção no versículo, antes de eu mostrar o que é o devorador. E ele, o devorador, não destruirá os frutos da vossa terra. Ou seja, este devorador iria parar de destruir o fruto da terra. Por quê? Da terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o que Deus iria fazer era não ia mais permitir que esse devorador, este inseto, não mais destruísse a lavoura de Israel, na plantação de Israel, dos judeus, né? Ali, naqueles que eles plantaram, que estava produzindo o fruto, o inseto ia lá e comia. Agora isso por quê? Porque eles não estavam dando a parte certa para Deus. E isto perdurou até a cruz. Depois da cruz, você vai ver, isso acabou, essa petição, isso não existe mais, né, na nova aliança. Então, devorador. Olhe, observe aqui, olha o demônio da religião evangélica e o inseto de Malaquias 3:10 na lavoura de Israel. Olha a diferença, mas o herege sou eu. O herege é todo aquele que fala a verdade. O herege é aquele que não omite, não esconde, ele não protege, não passa a mão, ele não inventa. Este é o herege. Mas falar a verdade, né? Agora dizer que devorador aqui é demônio, espírito que possessivo, que se manifestava, né? Que levava as pessoas à loucura, a beber, a fumar, a se drogar, a se prostituir. Isto não é heresia. Dizer que aqui é demônio não é heresia.
Dizer que isto aqui é um espírito demoníaco não é doutrina de demônio. Não, isto é a sã doutrina. Vamos lá. Então vamos ver aqui Levítico, olha só. Então presta bem atenção aqui, ó. Por causa de vós, repreenderei o devorador. Vou mostrar para você que aquilo que você aprendeu na sua escolinha dominical, que este devorador era demônio, é um inseto. Um inseto. Vamos lá. Levítico ou inseto, né? Levítico capítulo 11. Vamos ver aqui agora esse devorador. Levítico, capítulo de número 11, versículo de número 21 e 22. Olha os demônios aqui das igrejas evangélicas. Mas isto comereis de todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés. O que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Olha o 22. Olha os demônios aqui aparecendo agora. Deles comerei estes, a lacusta, segundo a sua espécie. Olha aqui o demônio. O gafanhoto devorador. Olha, devorador. Gafanhoto. Tá vendo aí? Como a religião evangélica e os religiosos, Testemunha de Jeová e o Adventista do sétimo dia, omitem, mentem, mentiram para você, mentiram para mim, mentem para milhares e milhares e milhões de pessoas, de crentes espalhados no Brasil, que chamou aqui, ó, Malaquias 3:11, chamou de gafanhoto aqui, ó, devorador de demônio. E a Bíblia diz que devorador é um gafanhoto. Mas tem outra passagemzinha aqui para... É o versículo isolado. Deuteronômio 28. Aqui, Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 38. 38 diz: lançarás muita semente ao campo, porém colherás por pouco, porque o demônio... porque o gafanhoto a consumirá. Este era a peste de Israel, que ia lá, uma peste na lavoura, né? Mas na cabeça dos pastores são espíritos malignos, não é gafanhoto. A Bíblia diz uma coisa, os pastores dizem outra. Em quem você vai acreditar? Prefere acreditar confiando na Bíblia, nas Escrituras, ou nos pastores mentirosos que diz que gafanhoto é demônio? Aqui é o nome, mesmo nome, é gafanhoto. Porque o gafanhoto a consumirá. Tem mais? Tem mais. Joel. Vamos aqui agora para Joel. Deixa eu achar aqui Joel. Aqui, Joel. Capítulo 1, versículo 4. 1 versículo 4. 1 versículo 4. O que ficou da lagarta, o demônio o comeu. Não é o demônio na religião evangélica? É ou não é? Eu aprendi assim, eu estou falando porque eu estive lá. Eu passei 28 anos e aprendi que Malaquias 3:11 era demônio, espíritos malignos. Mas não, a Bíblia diz que não. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a lacusta o comeu. E o que ficou da lacusta, o pulgão o comeu. Será que isso aqui é tudo demônio? São insetos, insetos da lavoura. Agora, capítulo 2 ainda de Joel, e o versículo 25. Olha o 25. A restituir-vos os anos que comeu o gafanhoto, a lacusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Aqui, está aqui o que a religião, os pastores nos dias de hoje diz que é demônio, a Bíblia chama de inseto comedor de fruto, de folha, que acaba com a lavoura. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, os demônios. Será que espíritos malignos comem folha?
Espíritos malignos comem fruto, espíritos malignos comem aqueles galhozinhos. Será que isso aqui é espírito maligno? Não dá, não tem como você conciliar o que os pastores falam de púlpito, principalmente os pentecostais, que chamam gafanhoto de espíritos malignos. Agora, um fato muito curioso. Você sabia que João o Batista, aquele que batizava nas águas na antiga aliança, ele comia os demônios? Vou voltar para Malaquias, vamos lá. Malaquias capítulo 3, versículo 11. Os pastores evangélicos dizem que repreenderei o devorador. Esse devorador aqui é um demônio. E que existem muitos demônios, né, oprimindo a vida das pessoas. Agora, se isto aqui, esse devorador é um demônio, você sabia que João, que batizava em águas, comia demônios? Você sabia? Se isto aqui é demônio, como dizem os pastores, João Batista comia eles. Vamos ver. Você vai ver João comendo os demônios. Olha só. Marcos capítulo 1. Olha só, Marcos capítulo 1, versículo 4 ao 6. O 4 diz: apareceu João batizando, João Batista, no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Isso aqui era um ato judaico. Isso aqui era uma tradição judaica. 5. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Agora olha os 6, João Batista comendo demônio. Olha só, João Batista era fera. Olha, e João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos. E João comia gafanhotos, demônios e mel silvestre. Como pode João comer literalmente demônios? Gafanhoto é o mesmo que está lá em Malaquias 3:10. Deixa eu mostrar outra. Tem Mateus 3. Vamos aqui para Mateus capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Olha só. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro e em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos, de demônios. Não é o que diz os pastores? Que Malaquias 3:11 são demônios? São gafanhotos lá, insetos e de mel silvestre. Agora, rapidamente, vou voltar para Malaquias, capítulo 3, versículo 11, e vou botar nessa versão aqui, ó. Vamos ver esta versão nova, transformadora, e diz: suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas, ou dos gafanhotos, gafanhotos. Suas uvas não cairão das videiras, antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus a protegeria de quem? Das pragas, gafanhotos que comem folhas, frutos. Então aqui, ó, aí quando você vem para cá, Mateus 3 e o 4 diz: as roupas de João eram tecidos de camelo, né, pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então João comia o quê? Uma das pragas era um gafanhoto. Por que João comia? Não sei, nem me interessa, mas a Bíblia diz que ele comia. E isto era literal, ainda mais com mel silvestre. Tranquilidade? Então, o devorador de Malaquias 3:10, né? Malaquias 3:11, está aqui.
Né? Então, esse devorador aqui, deixa eu colocar na versão que os pastores usam para enganar as pessoas. Eles usam para enganar. Aqui, ó. As colheitas repreenderei o devorador. Esse devorador aqui era simplesmente gafanhoto, ou um inseto, um gafanhoto que comia fruto e folhas, que os pastores religiosos dos dias atuais, em seu púlpito, diz que são demônios. Mentira ou verdade? O devorador e destruidor, em quem você vai acreditar? Na Bíblia, que fala de inseto, que João comia, ou nas pregações dos pastores religiosos evangélicos? Ok? Beleza? Agora, dá tempo aqui a gente emendar. Então aqui você já matamos a charada. Isso aqui nunca foi demônio. Eu fui enganado muitas e muitas vezes. Dei dinheiro a pastor enganado pensando que o demônio vinha me visitar, um espírito. Mas depois que eu descobri na Bíblia que isto aqui era um inseto, um insetinho daquele que voa, tipo um grilo grande. Pronto, um grilo grande. Aí que a Bíblia chama isso aqui de devorador ou inseto. Beleza? Tranquilidade? Isso aqui você já sabe. Agora, a falácia e o engano, a mentira dos pastores, então você percebe que depois que você passou, né, a dar o dízimo, você foi abençoado. Eles não falam isso? Aqui já é outro tema, são temas rápidos agora. Não existe aquela falácia, né? Pelo menos no meio do YouTube, no meio dos religiosos, há muitos assim. Irmãos, irmãs, paz do Senhor. Depois, eles botam para dar esse testemunho. Fale você. Depois que eu passei a dar o dízimo, eu fui abençoado. Isto chama-se falácia. É uma mentira. Isto mexe com o psicológico. Isto mexe com... faz com que outras pessoas passem a acreditar nesta falácia. Dizer que aquele cidadão, aquele homem, aquela mulher foi abençoado depois que passou a dar o dízimo. Preste atenção nesta falácia. É a mesma coisa de dizer que isso aqui é demônio, um inseto. Os pastores chamam o inseto de demônio e começaram a induzir as pessoas a dizerem o seguinte, uma palavrinha, né, que chama a atenção, que comove, emociona. A falácia ou o engano ou a mentira dos pastores é assim: depois que passei a dar o dízimo, fui abençoado. Isto é uma mentira, é uma inverdade. Por quê? Como Deus pode amaldiçoar seus filhos se não há condenação? Como é que você pode dizer que depois que passou a dar o dízimo, você foi abençoado ou abençoada se você já nasceu abençoado ou abençoada? Se você já nasceu sem condenação. Olha só, Romanos capítulo 8, preste atenção nessa falácia aqui. Isto é muito usado no meio religioso. Irmão, depois que passei a dar o dízimo, fui abençoado. Cuidado com estes erros de falácia, com este engano, com esta mentira, com este erro, com esta falsidade, falsa doutrina. Cuidado com isso, porque você pode estar exaltando o seu esforço, exaltando o seu dinheiro, exaltando a sua obra. E a Bíblia diz que toda a obra do homem é como cocô de vaca, é como um trapo de imundícia, ou seja, é como um pano, né, de menstruação de mulher. Na língua original, no hebraico, está dizendo isso, que as nossas obras deles, né, dos judeus, para Deus, era vista como realmente um pano sujo de sangue. Isso não passa disso. Aí você, depois que eu passei a dar o dízimo, Deus me abençoou. É mentira. Você já nasceu abençoado em Cristo Jesus com todas as sortes de bênção. Olha como é que foi, como é a tua vida. É por falta de conhecimento que o crente, que a pessoa é enganado e se perde nessas falácias dos pastores enganados, que enganam. Olha, Romanos
Romanos capítulo de número 8, versículo 1. Olha só, olha como é que é a tua vida antes do dízimo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo a carne, aqui é segundo a lei, a ordenação da lei, os mandamentos. Não é bebendo, fumando maconha, bebendo, se embriagando. Não, é conforme a lei, segundo a carne, é conforme os mandamentos, as ordenanças de Moisés, e não segundo o Espírito, e não segundo Cristo. Cristo é o Espírito. Portanto, não há condenação na tua vida. Não há condenação nenhuma para você que está em Cristo, no Cristo ressuscitado. Agora, quando foi que aconteceu isso na tua vida? Nenhuma condenação. Quando Deus tirou a condenação da tua vida? Depois que você passou a dar o dízimo? Presta atenção nas falácias bonitas dos pastores. Eles são enganosas, né? Elas têm dupla face. Cuidado nas falácias dos pastores. Outra coisa, olha só, ainda no capítulo 8, versículo 31. Presta atenção, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Quem não dá dízimo já nasce assim, ó. Dízimo, dinheiro para os pastores, para enriquecer os pastores. Olha, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é com nós, com você, comigo. Versículo 32. Olha só. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, depois do dízimo. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Se você der o dízimo, ele vai te presentear com todas as coisas. Só depois que você deu o dízimo, que ele te presenteou. Você tem que aprender a ler a Bíblia, entender e tomar posse do que você é em Cristo, do sacrifício, do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você só foi abençoado depois que você deu dízimo, mas Deus te escolheu antes da fundação do mundo. É Deus quem justifica. Você só foi justificado porque você deu dízimo. 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Quem vai te condenar? Se você não der o dízimo, você é condenado. Se dá o dízimo, não é condenado. Ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede pelos dizimistas. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Se deixar de dar o dízimo, é separado. Eu só sou abençoado quando eu dei o dízimo. É mentira. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou perigo, ou espada. 36. Olha que bênção Cristo fez na cruz, sem você dar uma moeda a Ele. Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é vencedor porque você dá o dízimo ou porque Cristo te ama? Preste atenção, saia dessa falácia religiosa dos pastores mentirosos. Mas em todas estas somos mais do que vencedores. Você é vencedor porque você dá o dízimo? Você foi abençoado porque você dá o dízimo ou pelo sacrifício de Cristo na cruz? 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Olha que bênção Cristo fez na cruz. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá. Aí você diz, me separar do amor de Deus que está no meu dízimo. Está entendendo como não bate? Não, fui abençoado depois que passei a dar o dízimo. Não foi nem porque creu no sacrifício, nem porque é nova criatura, nem porque é salvo, nem porque foi predestinado. Não, mas foi depois. Isso é uma falácia, uma invenção.
é conversa para boi dormir. Está em Cristo Jesus nosso Senhor, nada pode nos separar. Que se você quer ajudar ou deixa de ajudar, Deus permanece fiel. É incondicional o amor de Cristo, de Deus, é incondicional. Ele não depende do teu dinheiro, da tua pataca, da tua moeda, do teu centavo, da tua esmola, para ele poder continuar te amando. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, te remir, te perdoar, te abençoar com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Agora, capítulo 9. Vamos lá, então você está entendendo aqui que você foi abençoado e é abençoado sem dar um centavo, né, para Cristo. Capítulo 9, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. Presta atenção aqui agora, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Versículo 10. Presta atenção aqui. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, Isaque, nosso pai. 11, porque não tendo eles ainda nascido, não deu um centavo a Deus, um deles, presta atenção aqui, porque não tendo eles ainda nascido, os gêmeos, nem tendo feito bem ou mal, não deu o dízimo, não tinha dado o dízimo ainda, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, e não segundo o teu dízimo. Os pastores te enganaram, te enrolam. Os pastores comem o teu dinheiro, vivem do teu dinheiro e não do dízimo da Bíblia. Aqui, ó. Porque não tendo eles ainda nascido antes da fundação do mundo, nem tendo dado o dízimo, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, não por causa do dízimo, mas por aquele que chama. Aquele que chama é ele que te dá o sustento. O 12. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Porque o maior iria dar o dízimo, o menor não iria dar o dízimo. Porque Deus é soberania de Deus, propósito de Deus, história de Deus. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Ele amou a Jacó porque Jacó dava o dízimo e Esaú não dava o dízimo. Presta atenção. Os pastores nos dias de hoje, os pedidores de dinheiro, eles têm uma falácia bonita. Depois que passei a dar o dízimo, Deus me amou. Olha só, como está escrito: amei um e aborreci o outro. Deus ama quem ele quer, aborrece quem ele quer. Versículo 13 está aqui. Então, você veja aqui, ó, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, eles nem pensavam em nascer. Para quê? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição da graça, ficasse firme. Não por causa dos dízimos, mas por aquele que chama, prepara e dá condições para você sobreviver. Beleza? Tranquilo? Então, esta falácia, preste atenção. Vai passando aí, ó, este vídeo, este estudo, né? Vai dando like, vai confirmando aí. Faça a tua inscrição. Se inscreva neste canal. Metanoia da graça, mudança de pensamento. Você vai ter que mudar. O que os pastores dizem que lá em Malaquias é demônio, você mudou o pensamento? Não. Era inseto, gafanhoto. O que os pastores dizem aqui? Que, né, depois que eu passei a dar o dízimo, minha vida foi abençoada. É mentira. Isto não procede das Escrituras. Deus abençoa quem Ele quer. Está aqui, ó. Não tendo eles ainda nascido, para que o propósito de Deus ficasse firme. Ou seja, eles não feito nem o bem nem o mal, nada, não tinha uma obra, não tinha um dízimo dado ainda, e Deus abençoou um e não quis abençoar o outro. Amaldiçoou, amou um e desprezou o outro. Vou deixar aqui para você dizer que é mentira. Como está escrito: amei a Jacó e odiei
quer discutir? Discuta com Deus e não com o irmão Van. Este propósito de Deus aqui. Então, no próximo vídeo eu vou falar isso aqui, ó. Eu não preciso dar o dízimo, pagar voto, fazer jejum, ceiar, guardar sábado, subir em monte para ser abençoado. Eu não, eu fui enganado. Tem demônio, Malaquias 3,11 é demônio, cuidado. Se você não der o dízimo, irmão, para ser abençoado, filho, tome da... E os pastores, quem era abençoado eram os pastores. Comprava casa, tinha terreno, tinha 2, 3 casas alugadas, seu carrinho, e eu não saía daquela vida. Mas depois que você passa a crer no Cristo que te abençoou pelo sacrifício dele na cruz, vou lhe mostrar tudo isto, aí, meu irmão, cai por terra todas as mentiras da religião evangélica. Então é uma falácia, é um jargão quando dizem assim, ó: depois que passei a dar o dízimo, fui abençoado. Aí você vem para aqui e bota isso aqui, ó: o maior servirá ao menor, porque Deus quis. Aí você vem para o 11. Não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou o mal. Eles deram o dízimo aqui? Um dos dois deu o dízimo? A quem Deus abençoou? Não. Então não saia dessa fala, saia desse engodo, saia desse falso ensino, saia dessa religião, o qual está lhe fazendo mal, de tanto você ouvir tantas mentiras, tanta invenção, tanta doutrina que não procede das Escrituras. Aí você diz assim: rapaz, eu já estou querendo até abandonar a minha fé, abandonar o Cristo. Não, a Cristo não. A Cristo toda a honra, toda a glória, ao ressuscitado. Agora, o Cristo da religião é falido, é pobre. Foi o Cristo que eles inventaram para ganhar dinheiro e nada mais. Deus te abençoe. Próximo estudo, hein? Não perca não. Eu não precisei dar o dízimo, pagar voto, fazer jejum, ceiar, guardar sábado, subir em monte para ser abençoado. E nem você. Depois do conhecimento da graça, acabou-se. O que é que deve fazer agora? Vou lhe mostrar como que você deve fazer para ser abençoado. Qual o caminho? Amém? Então, dá o like aí, ó, aperta aí e se inscreva no canal. Deus continue te abençoando grandemente para a glória dele, sem dízimo, sem voto, sem jejum e sem ceia, por apenas tudo para a glória de Deus. Feito bem ou mal, para o propósito de Deus na tua vida, é que você seja abençoado pela graça de Cristo Jesus. Paz de Cristo.